Obrigada, Jesus. Uau! Eu estou tão expectante pelo que Deus vai fazer hoje. Eu compartilhei uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus no começo, mas apenas cerca de um terço de vocês estavam aqui. Então eu vou compartilhar novamente para todos vocês que chegaram. Hoje será um dia como nunca vimos antes. Hoje entramos em um novo nível deste avivamento. E a unção de Deus, o Espírito Santo, vai se mover de uma nova maneira hoje. Compartilhei uma mensagem há cerca de 2 semanas chamada Ser Flexível com o Espírito Santo. Nessa mensagem, compartilhei como precisamos ser flexíveis com o Espírito Santo, porque Deus é o grande Eu sou quem eu sou. Eu sou significa que ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o eu sou. Não podemos colocá-lo em uma caixa, não podemos pensar que ele só vai se mover de uma maneira. Não. Nosso Deus é um Deus que nos leva de glória em glória. Nosso Deus é um Deus que diz que faremos as coisas que ele fez e faremos coisas ainda maiores, ou seja, coisas diferentes, novas que você nunca viu antes. E então há essa mudança em que o Espírito Santo está como dizendo: vou me mover de uma nova forma agora, completamente nova, completamente diferente. E foi uma nova glória. E foi um novo tempo de libertação em que demônios estavam sendo expulsos, um após o outro, continuamente. E precisamos esperar que Deus continue mudando as coisas, fazendo coisas novas e se movendo de novas maneiras. Precisamos ver os mortos sendo ressuscitados, certo? Precisamos ver os mortos sendo ressuscitados. Sim, vamos ver Deus se mover de uma forma ainda maior. Vamos ver como o apóstolo Pedro, onde nem sequer uma palavra era declarada, era apenas a sombra e puf! Demônios saíam por todos os lados porque Deus está aumentando a sua unção, ele está aumentando o nível de autoridade. Então, hoje, você precisa tirar da sua mente o pensamento de que Deus só se move de uma forma, como todos os ensinamentos que você recebeu. Até mesmo os que você recebeu aqui, deixe Deus expandir a partir disso, entende? Sempre que você recebe um ensinamento, não é para colocar Deus dentro de uma caixa daquele ensinamento. Faz sentido? É um lugar onde Deus constrói em cima. Ele constrói, constrói e constrói. Aleluia. Então esteja esperando que Deus faça algo novo, que Deus se mova de uma nova maneira hoje. E hoje é o seu dia de avanço. É o seu dia de avanço. Alguns de vocês têm precisado de avanço há muito tempo. Alguns de vocês têm orado por avanço há muito tempo. Alguns de vocês têm orado para serem completamente livres há muito tempo. Têm buscado libertação há muito tempo. Têm orado, Senhor, quando serei completamente livre? Hoje é o dia. Se você puder crer e tirar todos os limites de Deus hoje, faça isso, será a melhor decisão da sua vida. Isso é rendição total. Renda-se completamente hoje. Amém? Aleluia. Agora, há algo que Deus está liberando hoje. Deus está liberando uma revelação hoje. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento sobre o diabo, sobre como o diabo trabalha, sobre os esquemas do diabo, sobre os planos específicos dele, sobre como ele mente, sobre todas as formas detalhadas pelas quais ele mente. O meu povo perece. Mas a Bíblia diz: o meu povo conhecerá a verdade, e quando conhecerem a verdade, serão livres. É por isso que precisamos do Espírito Santo, precisamos da verdadeira igreja do Ministério Quíntuplo com ensinamentos ungidos que realmente abrem os olhos espirituais. Precisamos de palavras ungidas, palavras rema de Deus. Rema significando uma palavra de Deus no tempo presente hoje, para que Deus fale com você e diga: é assim que o diabo tem mentido para você. Agora seja livre desse engano. Não se trata apenas de expulsar demônios, você precisa conhecer a verdade. Precisa ser capaz de ter vitória sobre o diabo. Você precisa ser mais sábio e mais inteligente do que o diabo. E isso significa que precisamos levar a sério o ser equipados, crescer e ser nutridos na unção de Deus e em sua igreja. Porque o diabo está por aí há muito tempo e ele é um espírito. Ele conhece o reino espiritual e a maioria dos cristãos não conhece o reino espiritual. São carnais. Então precisamos levar isso a sério, chegar ao nível do diabo no sentido espiritual,
sendo capazes de ver, conhecendo suas estratégias e seus esquemas, para que ele nunca mais possa nos enganar. Amém? Aleluia. Querem fazer um favor? Shane, Austin e Leo, podem vir aqui? Sim. E vocês também estão bem aí, mas quero ter certeza de que, se houver um espaço onde há sombra, eu posso liberar para todos vocês. Mas podem ficar aí se quiserem. Apenas se houver espaço, e há um motivo pelo qual estou falando isso hoje. Porque, aos meus olhos, o diabo precisa ver e sair enquanto eu falo, sabe? Há uma verdade penetrante que todos precisam ouvir e escutar hoje, que vai libertá-los hoje. Eu te digo, há um grande engano do diabo saindo de vocês hoje. Aleluia. Tá, então a palavra de hoje se chama Deixando a Escravidão. Hoje você não será mais escravo do diabo. Você não será mais escravo das mentiras e dos enganos do diabo. Essa palavra de hoje é uma palavra específica para revelar estratégias específicas do diabo para pessoas que já foram libertas. Se você recebeu libertação hoje e se precisa de libertação, esta palavra é muito, muito, muito importante para você ouvir com atenção. E repita essa palavra depois que tivermos a gravação. Anote depois, amém? Então, você acha que o diabo fica feliz quando perde? E os anos de cativeiro em que manteve você preso, quando isso se vai? Você acha que ele fica feliz? Ele não fica nem um pouco feliz. Ele quer vingança. É por isso que está escrito que quando um demônio sai, ele quer voltar e trazer outros com ele. O diabo quer vingança. O diabo não fica parado depois que alguém é liberto. Ah, ah. Agora, o diabo é o pai da mentira. É isso que a Bíblia diz. O pai da mentira, significando que ele é o maior artista, o mestre das mentiras, o maior enganador. E a forma como o diabo vem, a forma como a guerra espiritual acontece, como está escrito, não lutamos contra carne e sangue, mas todos os dias estamos em guerra. Todos os dias. A forma como essa guerra acontece é o diabo tentando mentir para você. De onde vêm as mentiras? Onde as mentiras entram? Na mente. Você ouve e acredita nelas na sua mente. Então, quando uma pessoa é liberta, isso que eu vou falar agora é uma das maiores estratégias do diabo para impedir você de andar em liberdade e em vida abundante. Para que Deus receba a glória e para que você ande no propósito para qual Deus te criou e desfrute da vida abundante com Jesus. Esse é um dos maiores esquemas. Quando você foi liberto, quando foi completamente livre, você sai daquele lugar e talvez no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou uma semana, ou um mês depois, o diabo volta sorrateiro com mentiras. Não voltando para dentro de você, porque os demônios já saíram. Estamos todos em uma guerra espiritual. Todos nós, aqueles que já foram libertos e aqueles que ainda não foram, todos estamos nessa guerra e todos teremos que ter vitória sobre as mentiras do diabo. Todos os dias. Todos enfrentaremos essa batalha de mentiras todos os dias. Então, o diabo vem com uma mentira estratégica e específica quando você já foi liberto, dizendo essa mentira: você não está completamente liberto. Ainda precisa de libertação. Ainda está em cativeiro. Agora, para muitas pessoas, a libertação é um processo. Para muitas pessoas, a libertação acontece em camadas. E o maior motivo pelo qual as pessoas percebem que a libertação não é completamente imediata, mas acontece camada por camada, geralmente é quando uma pessoa abriu portas específicas para feitiçaria ou para poderes demoníacos. Nesses casos, normalmente, há necessidade de várias camadas e camadas. Mas é aqui
que precisamos entender o quão astuto o diabo é. Porque alguns de vocês veem pessoas que estão recebendo libertação em camadas e o diabo pode usar isso. Ele pode dizer: viu? Você ainda precisa de libertação, assim como outras pessoas que ainda estão no processo. Você ainda precisa de mais libertação. O diabo está dizendo isso para alguns de vocês. Mas a verdade é que vocês já foram libertos. Já foram livres. Não há mais demônios dentro de você, mas ainda estão em guerra. A guerra nunca acaba. Mas ela fica mais fácil, e eu vou te dizer a verdade: a guerra se tornou simples para mim. Não é como, estou em guerra todos os dias, com todas essas mentiras. À medida que você busca mais a Deus e se rende mais e mais, você é transformado à imagem dele na sua mente. Então você se torna rápido em perceber as mentiras do diabo e rápido em rejeitá-las. E a Bíblia diz: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Ele fugirá de você. Resista ao diabo e ele. Ouviu isso? Resista ao diabo e ele vai. É um princípio, ele precisa ir. Quando você ainda precisa de liberdade, talvez ainda não tenha chegado ao lugar onde a unção destrói o jugo. Isso pode não ser o caso ainda. Você está rejeitando o diabo, está tentando, mas o jugo ainda está ali, porque é a unção que destrói o jugo, como diz a Bíblia. Mas quando você é livre, você resiste ao diabo e ele tem que fugir de você. Você rejeita as mentiras dele e ele tem que fugir. E te digo isso, tenho ficado maravilhada ao ver que não há nada maior do que andar com Deus. Não há nada maior. A paz e a alegria são reais. E percebi como o diabo já nem consegue mentir para mim mais. Sabe, no reino espiritual é como se fôssemos guerreiros gigantes. E o diabo é tão pequeno. Nós temos a espada do espírito, enorme. Imagine isso comparado com o diabo do tamanho de uma formiga. É uma piada. É isso que nós somos. Mas muitas vezes não temos essa revelação, então nos vemos menores do que esse diabo do tamanho de uma formiga e os enxergamos como gigante, porque acreditamos nas mentiras dele. Porque ele nos diz: eu sou grande e poderoso, mais forte que você e vou te manter em cativeiro. E nós acreditamos nessas mentiras. Você é um diabo do tamanho de uma formiga, você não tem poder. É isso que deveríamos estar dizendo. Mas na verdade é que nós somos maiores e mais poderosos através de Cristo do que ele. E ele está debaixo dos nossos pés. E o que acontece é que, à medida que você cresce no Senhor e continua buscando e se rendendo a Ele, você é transformado à imagem dele. E com isso vem a visão espiritual, com isso vem discernimento, com isso vem a capacidade de perceber rapidamente o diabo tentando mentir. E isso se torna algo até risível. Antes, quando você ouvia uma mentira do diabo, acreditava nela, e talvez uma semana depois, depois que um amigo te dava um conselho espiritual, ou depois que você ouvia uma pregação, você percebia: eu estava acreditando em uma mentira, mas nesse tempo você já tinha caído em depressão e em tantas coisas, sabe? E essa era a sua vida antes, uma batalha pesada, difícil. As mentiras vinham, tantas mentiras. É uma mentira, ok, eu rejeito. Mas mesmo assim, parecia difícil no começo. Mas eu te digo, à medida que você continua buscando a Deus e sendo transformado à imagem dele, você vê quem você é em Cristo. E o diabo para de mentir. O que eu quero dizer é, o que percebi é como se ele soubesse que ele está perdendo tempo. Ele ainda pode mentir de outras formas, como por exemplo, enviar pessoas para falar coisas ruins sobre mim, mas sinceramente, eu fico tipo, é risível. Talvez se eu não tivesse forte o suficiente, eu levaria isso para o coração e pensaria: será que é verdade o que eles disseram? Então, isso se tornaria uma batalha pesada. Mas quando você realmente está na verdade, quando a sua mente foi transformada para ser mais parecida com a de Jesus, essas mentiras assim vêm, essas novas formas que o diabo tenta usar comigo, porque ele sabe que não pode vir de outras maneiras. Já o rejeitei tantas vezes de outras formas que ele nem tenta mais vir por esses caminhos. Então, ele tenta vir de maneiras novas, no novo nível em que estou. Como, por exemplo, falando coisas ruins sobre mim através de pessoas nas redes sociais, ou quando Judas de hoje em dia vem e me traem. Essas são as maneiras pelas quais o vejo tentar mentir e lutar hoje em dia. Isso pode ser doloroso, sim, mas Deus me fez forte. Então, para mim, tudo é risível. É tipo, tanto faz, quem se importa? Tenho a vitória através de Jesus. O diabo pode mentir através de pessoas, mas nem chega a. Sabe? É assim que as coisas ficam. É assim que fica. Ah, é tão doce entregar a vida a Jesus. É tão doce.
Amém. É divertido servir a Deus, não é pesado. Eu sei que parece assim no começo, e é isso que eu estou tentando te ensinar hoje, que quando você é liberto pela primeira vez, o diabo não fica feliz. E ele tenta com força mentir. Tenta com força mentir mesmo. Então, no começo, há uma progressão para andar nessa verdade, de ser esse guerreiro gigante e ver quem você realmente é, com o diabo completamente debaixo dos seus pés. Há um processo para viver essa verdade, há um processo para o diabo perceber que não pode mais mexer com você porque você conhece as mentiras dele. Há um processo. Então, estou te ensinando esse processo. Para alguns de vocês, este é o começo do processo. Quando você é liberto, muitos de vocês ouvirão o diabo vindo com vozes altas dizendo: Você não foi liberto. Você ainda precisa de mais libertação. Ele pode até vir disfarçando de anjo de luz, dizendo assim: Sim, vai buscar mais libertação. Em vez disso, ele fala desse jeito: A guerra está na sua mente. E está escrito na Bíblia, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz ouvir duas vezes. Você pode ouvir e pode escutar. Eu ouço a música ali, eu ouço as motos que estão ali, mas não estou prestando atenção nelas. Então, o segundo ouvir significa escutar atentamente. Alguns de vocês podem vir aqui e não sentir vontade de escutar. Talvez alguém te trouxe aqui. Então vocês estão ouvindo, sabe? Ouvindo essa voz saindo dessa mulher pregando no microfone. Mas não está escutando. Você está ouvindo, mas não está escutando. Talvez você esteja ouvindo minhas palavras, mas escutando a música e as motos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e escolher ativamente escutar a palavra de Deus. Então, o oposto também é verdade. Assim como a fé, aqui está falando sobre fé em Jesus. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está tudo bem com o som? Aumenta um pouquinho? Tá. Obrigada, Jesus. Quero ter certeza de que ninguém perca uma palavra do que está sendo dito hoje. Estou como uma pastora hoje. Sou uma pastora, mas é o olhar do pastor, tipo, minhas ovelhas não podem perder uma palavra dessa mensagem. Porque eu sei que essa é a chave para o seu avanço. Não vou deixar o diabo vencer com as mentiras dele. Aleluia. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé aqui está falando sobre fé em Jesus. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu amo que o som está mais alto. Sim, aleluia. Mas também, qualquer coisa em que você coloca fé, você pode colocar fé em outras coisas, no que você escuta. Você escuta outras vozes e pode começar a acreditar nessas vozes. E isso pode se tornar uma fé real nessas vozes que não vêm de Deus, nas mentiras do diabo. Pode ser uma fé real. Não fé na verdade, mas fé nas mentiras. E é isso que o diabo quer. Ele quer que você ouça e ouça, ouça e escute as mentiras dele até que isso se torne a sua verdade. A Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Isso isso é a Bíblia. Isso é uma declaração poderosa. Assim como o homem ou mulher pensa o que pensa, isso será a sua realidade literal. Isso é poderoso. Isso significa que o que você está pensando, o que você está acreditando, é muito importante. Você pode acreditar no que Deus disse sobre você, pode acreditar na verdade, ou pode acreditar nas mentiras do diabo e se tornar aquilo que o diabo está dizendo. Isso está em Provérbios 23:7, porque assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Porque assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Então você precisa entender isso. O diabo, quando está mentindo na sua mente, é isso que ele tenta fazer com toda pessoa. Só porque ele está falando mentiras e você está acreditando nelas, isso não significa que automaticamente você vai ter um demônio. Pois assim como o homem pensa, assim ele é. Mas isso não significa que, se você acreditar nas mentiras, ficará possuído.
Não significa isso. Há muitos de vocês que estão completamente livres, mas ainda vivem presos na mente, não com jugos, não com demônios dentro, mas apenas acreditando em mentiras, vivendo todos os dias acreditando em mentiras. Mas você não tem demônios, porque vocês não são mais escravos. A Bíblia diz: você não é mais escravo. Você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo das mentiras dele. Você está livre agora. Aleluia. Então, tenho um exemplo para mostrar a vocês agora. Então, esta árvore aqui pode representar o cativeiro e aquela árvore lá pode representar a liberdade. E provavelmente vou pedir para vocês voltarem depois para fazer o outro exemplo. Então, antes de fazermos isso, aqui está o Shane e ele vai representar uma pessoa que tem demônios, alguém que precisa de libertação. E você pode colocar o Leo aqui, ele vai representar as mentiras do diabo, o diabo mentindo. Então, agora, coloque as correntes. E isso não é uma mentira. Essas correntes ao redor dele agora representam. Essas correntes ao redor dele agora representam que ele tem demônios e ele precisa de libertação. É isso que isso representa. Agora, ele veio aqui à igreja 5F, vamos dizer assim, e ele veio à igreja 5F, onde pela graça de Deus, a unção está aqui para destruir todo jugo. Aleluia. Sem conflito ou dificuldades, mas com facilidade. A unção é poderosa e destrói os jugos. Então, o que ele fez foi vir com as chaves para ser livre. Ele veio, ele se rendeu a Jesus, ele veio com fé, crendo que Jesus quer libertá-lo e que ele vai libertá-lo à medida que ele se posiciona onde a unção está presente. É isso. Ele veio e tomou uma decisão. Ele não quer mais as coisas que tinha antes na sua vida. Ele renunciou à sua vida antiga, renunciou às mentiras do diabo, renunciou ao cativeiro e agora está pronto para ser livre. Então ele vem aqui e a unção de Deus o toca. Por exemplo, eu ordeno que os demônios saiam. Eu ordeno que todo demônio nele saia agora em nome de Jesus. Liberdade! Estou livre, aleluia! Só mentiras, você ainda precisa de uma libertação. Você ainda precisa de libertação. Você ainda precisa de uma libertação. São mentiras. Mentiras, você ainda precisa de libertação. São mentiras, você ainda precisa de libertação. São mentiras, você ainda precisa de libertação. Você ainda está preso em cativeiro. É uma mentira, você ainda está em cativeiro. É uma mentira. Você ainda está em cativeiro, você ainda precisa de libertação. É uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. Você precisa de libertação. Você ainda está em cativeiro. O que aconteceu? Ele estava livre. Eu não vi nenhuma corrente voltar e prendê-lo. Lembre-se, as correntes representam demônios literais dentro dele, certo? Não havia corrente alguma ao redor dele em momento algum. Mas o diabo veio com a sua estratégia de mentir alto no ouvido dele e dizer: você ainda precisa de libertação, você ainda tem demônios, você ainda está em cativeiro. Mentiu e mentiu, falou de novo, repetidamente. O diabo apontou outras coisas na vida dele que, na verdade, eram apenas áreas onde ele ainda precisava ser mais transformado à imagem de Deus. Apenas áreas em que ele ainda estava crescendo. Mentiras do diabo, mas não demônios reais. O diabo apontou essas coisas e disse: isso é um demônio, isso é um demônio. Isso ainda é um demônio do qual você precisa ser liberto. E ele acreditou nas mentiras altas e estratégicas do diabo. Ele acreditou.
A fé de que ele tinha demônios veio pelo ouvir e ouvir o diabo. Isso se tornou sua realidade. Agora olhe para isso. Esse lugar onde ele está representa o seu lugar de cativeiro, onde estava antes. Assim como os israelitas estavam no Egito. Esse era o lugar do cativeiro deles. Deus os havia libertado, mas eles queriam voltar. O diabo os enganou. Voltem. Na mente. Então, aquele lugar representa a sua liberdade. Ele estava andando. O momento em que ele se levantou, o momento em que as correntes caíram e ele se levantou, ele estava livre. E essa caminhada até aquela árvore representa a caminhada da vida abundante, dia após dia, de glória em glória em glória, até chegar à terra prometida e de lá só voar e voar, voar na terra prometida com Jesus, de glória em glória. Mas ele se virou e literalmente voltou para o lugar onde estava em cativeiro. Perceba, não há corrente ao redor dele ainda. Nenhuma corrente ao redor dele, só porque ele acreditou nas mentiras, ele não recebeu um demônio de volta. Nem sempre os demônios voltam simplesmente porque você acredita em uma mentira. Isso faz parte da caminhada cristã. Constantemente estamos aprendendo. Ah, isso é uma mentira. Então, junte as mãos novamente. Mas percebeu que até mesmo as mãos dele voltaram? As mãos voltaram assim. Ele se ajoelhou novamente no lugar do cativeiro. Mas ninguém colocou as mãos dele assim. Ninguém colocou. Ele pensa agora que essas correntes estão ao redor dos pulsos dele. Essa é a realidade dele. É o que ele pensa, porque é o que o diabo tem mentido para ele. Ele não sabia sobre esse engano, essa mentira do diabo que eu estou te ensinando hoje. E o diabo ainda não tem poder sobre ele. Mas ele está permitindo que o diabo tenha poder sobre ele. Ele está permitindo que o diabo o faça pensar que ainda precisa de libertação, fazê-lo pensar que ainda tem demônios. Quando ele está livre, ele pode se levantar e andar agora. Ele pode se levantar e se alegrar e andar. Braços assim, ele pode fazer isso agora. Não há demônio nem cativeiro segurando ele de fazer isso agora. Essa é a verdade da situação. Mas esse é o esquema do diabo. O esquema do diabo é mentir para que você acredite nas mentiras dele. Esse é o único truque dele. Então, o que devemos fazer? Como superamos isso? Você pode continuar aí. Como ele supera isso? A Bíblia diz, Tiago 4:7, sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Lembre-se disso, isso é um princípio. Resista ao diabo, resista às mentiras dele e ele deve fugir de você. 2 Coríntios 10, 3-5, porque, embora vivamos no mundo, não lutamos segundo os padrões do mundo. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas têm poder divino para destruir fortalezas, para destruir argumentos. Destruir argumentos, ou seja, mentiras, mentiras externas do diabo. Argumentos, não demônios dentro. Argumentos. Podemos destruir esses argumentos, essas mentiras e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Alguns de vocês precisam voltar ao momento em que Deus libertou vocês. Talvez tenha sido na primeira vez, ou talvez tenha precisado de 3 ou 4 camadas de libertação. E talvez na quarta vez vocês sabiam lá no fundo do coração que estavam completamente livres. Vocês precisam voltar àquele dia, porque o diabo mentiu para vocês depois daquele dia. Vocês estavam livres naquele dia. Mas um dia passou, uma semana passou, e o diabo veio com essa estratégia, gritar bem alto no ouvido de vocês. Você ainda não está completamente livre. E vocês passaram a acreditar isso. Acreditaram que isso era verdade. Há algo que quero mencionar também. Se não estiver confortável, Shane, pode sentar. Está bem? Tudo bem.
Me importo com você, só quero ter certeza que está bem, que seus joelhos não estão doendo. Então, há algo mais que quero compartilhar sobre o quanto o diabo pode mentir. Assim como o homem pensa, assim ele é. Podemos parar um momento para perceber o quão poderoso isso é? Essa é a palavra de Deus. Assim como o homem pensa, assim ele é. Isso significa que o diabo pode controlar você na sua mente de tal forma. Não com demônios dentro, mas se você acreditar nas mentiras, o diabo pode te controlar para fazer qualquer coisa. Se você acreditar nas mentiras. Agora pense nisso. Se você saísse por aí, na rua, encontrando pessoas em público, em um restaurante ou algo assim, e alguém com uma personalidade diferente, carismática, chegasse até você e dissesse: Ei, levante a mão! Levante a mão agora! Ei, bate aqui! Bata palmas! Talvez essa pessoa venha super empolgada e diga isso pra você. Provavelmente a maioria de nós faria isso, tipo, tá bom, certo? Nossa primeira reação é simplesmente, sabe? A maioria de nós nem pensaria: "Espera, quem é essa pessoa? Essa pessoa está tentando me manipular? Isso é estranho, não quero simplesmente obedecer a qualquer um." A maioria de nós não pensaria assim, certo? A maioria diria apenas: "Tá bom." E o que quero dizer com isso é que o diabo pode fazer a mesma coisa. O diabo pode falar o que quiser para você na sua mente. E se você não tiver essa verdade que eu estou compartilhando hoje, se você não tiver esse discernimento, você pode pensar que é Deus ou que é simplesmente a verdade. E não perceber que, na verdade, é o diabo mentindo. Então, pode até existir manifestações que parecem demoníacas, mas não são realmente demônios. Claro que pode haver pessoas com corações perturbados lá fora que precisam do amor de Deus. E talvez haja até atores fingindo manifestações por aí no mundo, mas há pessoas em que o que parece ser uma manifestação demoníaca não é realmente um demônio. Mas porque a pessoa está tão acostumada a estar naquela posição, Shane. E então, se a manifestação é, por exemplo, gritar, tão acostumada a isso, tão acostumada que isso se tornou familiar, os demônios podem literalmente falar a pessoa alto de novo e de novo. Grite, grite, grite! E as pessoas nem percebem que são mentiras, mas realmente acredita que se torna algo involuntário. São demônios me fazendo gritar. Só quero garantir que ninguém perca uma palavra hoje, amém? Amém? Aleluia. Se eu fizer pausa, às vezes é porque Deus me falou isso muito claramente. Ninguém pode perder uma palavra disso, porque essa verdade vai te libertar. Amém? Aleluia. Então, por favor, ninguém se distraia, ok? Queremos garantir que todos recebam a palavra. Amém? Então, o diabo pode falar essas mentiras de forma tão forte. E se houver certas. É como se você tivesse uma perna mancando. E acho que já aconteceu comigo antes, jogando futebol, crescendo quando torci o tornozelo e tal. E estou pensando agora em como às vezes a gente se acostuma tanto que esquece de checar. Será que já estou curado? Sabe? Porque realmente dói quando você coloca todo o peso, então você continua mancando por hábito. Sim, já aconteceu isso com alguém? E de repente você percebe: ah, espera, não dói mais. Estou curado. É assim. É exatamente assim. No sentido de pensar que ainda precisa de liberdade. E também em termos de manifestações. Se você está tão acostumado a certas manifestações ou comportamentos, o diabo pode falar isso tão alto que a sua mente acredita. E isso pode dominar o corpo. Não é um demônio. Não é um demônio agindo por dentro. Porque quando um demônio está dentro, a pessoa não tem controle. O demônio está possuindo o corpo.
Mas é como o homem ou a mulher pensa, assim ele ou ela é. Se o homem ou a mulher pensa que os demônios estão se manifestando, então começarão a aparecer como se estivessem se manifestando. Entendeu? Obrigada, Senhor. Então, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Como temos vitória sobre as mentiras do diabo, para que não sejam tão altas a ponto de querermos ceder e acabarmos cedendo? Como temos vitória? Simples. Submeta-se a Deus, submeta-se à verdade dele, submeta-se a esta palavra rema de verdade que você está ouvindo hoje. Submeta-se a isso. Submeta-se à verdade que o diabo é um mentiroso, não vou deixá-lo mentir para mim. Essa é a palavra de Deus, estou me submetendo à verdade de Deus. Submeta-se à verdade de que você tem vitória sobre o diabo através de Cristo. Como eu disse, alguns de vocês precisam voltar àquele dia em que sabiam que estavam completamente livres. Porque alguns de vocês se esqueceram, ou o diabo disse: Ah, você pensou que estava livre, mas na verdade não estava. Você precisa voltar àquele dia. Assim como os israelitas precisaram voltar ao dia em que foram libertos e disseram: Deus é bom, ele é fiel. Ele me libertou, ele é fiel. Em vez de estarem no deserto completamente esquecidos de tudo, sem nem mesmo dizer: Deus me libertou, obrigado, Senhor. Sem nem mais dizer isso, tão convencidos pelas mentiras do diabo de que o cativeiro era o lugar para onde deveriam ir. Alguns de vocês precisam se lembrar daquele momento em que sabiam que estavam livres. Lembre-se disso. E andem nessa verdade. Submetam-se a Deus. Submetam-se à sua verdade. Ao momento em que ele os libertou, aquele momento foi a verdade. Agradeçam a Deus. Obrigado, Deus, por me libertar. Voltem para aquele lugar de verdade. Submetam-se a Deus, à sua verdade. Resistam ao diabo. Resistam às mentiras dele. E como resistimos às mentiras dele? Bom, colocando a palavra de Deus dentro de nós. Você vem à igreja, ouve essa palavra de Deus, a palavra rema também, e coloca essa palavra dentro de você. Assim, quando as mentiras vierem, você traz essa palavra à frente da sua mente e medita nela. Espera um minuto. Qual é a verdade aqui? Isso é o que Deus diz, isso é o que Deus declarou. Reconheço que isso é uma mentira do diabo. Você já começa a resistir em sua mente quando faz isso. E a ação final importante de resistir ao diabo é falar. Rejeitar com suas palavras. Como está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua. É aí que o diabo perde, quando você usa a sua língua. É aí que ele perde, eu estou te dizendo. É aí que todas as mentiras precisam desaparecer e ele não tem mais poder. É quando você fica calado que ele vence. Então, o que você precisa fazer é, quando o diabo começar a te dizer você não está completamente livre, ainda precisa de libertação, ainda tem demônios dentro de você, vai demorar muito para ser livre. Diga para ele calar a boca, ele é um mentiroso. Eu rejeito toda mentira do diabo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu estou liberto. Jesus me libertou. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras você foi curado. Você é livre. Declare isso. Você pode declarar mesmo quando ainda está no processo de receber liberdade, quando está passando por camadas. E talvez você ainda tenha demônios, ainda precisa de camadas. Ainda assim, declare: Eu sou livre, porque está escrito: pelas suas pisaduras eu fui curado. Não diz você será curado. Não diz você será. Diz pelas pisaduras dele, você foi curado. Isso significa que já é seu. E à medida que declaro isso, enquanto me submeto a Deus, enquanto me rendo a Ele, verei isso se manifestar completamente. Eu estou curado, eu estou liberto. Então, cada um de vocês deve estar declarando essas palavras sobre a sua vida constantemente. Estou livre, estou curado. Mas, especialmente vocês, aqueles a quem o diabo tem falado tanto, você ainda não está livre. Ainda não está completamente livre. Você ainda está em cativeiro. Vocês precisam confessar essas palavras milhares de vezes. Eu estou livre, eu estou livre, eu estou liberto. Jesus me libertou. Diabo, você é mentiroso. Jesus me libertou. Jesus, eu te agradeço por me libertar. Eu te agradeço, Jesus, por me libertar. Eu te louvo, Jesus, por me libertar. Eu vou testificar. Eu estou livre. Estou livre. Eu vou contar ao mundo. Ele me libertou. Sim.
E quando você fizer isso, verá o diabo e suas mentiras saírem de você uma por uma. Antes era forte, todos os dias parecia: "Ah, ainda preciso de libertação. Ah, quando isso vai acontecer?", porque você ouvia essas mentiras o tempo todo. Mas agora, quando começa a confessar, elas começarão a diminuir, começam a ficar menores. Continue confessando milhares de vezes: "Eu estou livre". Elas diminuem ainda mais. Esse é o princípio: resista ao diabo e ele deve fugir. Elas irão embora, as mentiras irão embora. Como te falei agora, a batalha se torna simples, porque já resisti ao diabo tantas vezes que ele não pode voltar. Ele sabe que não pode me enganar. Amém? Será assim com você também, se começar a confessar a verdade. Estou livre. Estou livre. E você começará a perceber que há certas áreas, alguns de vocês que já estão livres, certas áreas na sua vida, onde há manifestações físicas que vocês acreditam serem demônios, mas o poder da mente é tão forte quando você acredita nessas mentiras, é como se não fosse apenas um mancar, mas outras áreas do corpo onde você sente como se literalmente um demônio estivesse vivendo ali, em alguma parte do corpo ou algo assim. Isso vai desaparecer, porque não era um demônio. Você já foi liberto. Mas o diabo te enganou tanto que, assim como o homem pensa, assim ele é. As mentiras se tornaram tão poderosas, não um demônio, mas tão poderosas, que aquelas dores físicas que você achava que eram causadas por demônios pareciam reais. Mas quando começar a acreditar na verdade e a confessar, elas irão embora. Os problemas físicos na sua vida que você pensava serem causados por demônios, os problemas físicos, as dificuldades físicas, as limitações, cairão por terra, irão embora. Porque o diabo não tem poder. Quando você pode falar a verdade, viver na verdade, resistir a ele e rejeitá-lo, ele não tem poder. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, Leo, vamos fazer esse exemplo mais uma vez. Mas desta vez, Shane aqui ouviu a verdade. Ele ouviu a verdade, ele recebeu esta mensagem assim como você recebeu hoje. E a verdade o libertou. Então ele vai responder de forma diferente. Coloque as correntes novamente. Ele vai responder diferente dessa vez. É isso que você vai fazer hoje. Alguns de vocês já estão livres e não sabiam até agora. É isso que você vai fazer agora e você vai ver que realmente é livre. Pode fazer de novo. O exemplo completo. Elas são mentiras. Mentiras, você ainda está em cativeiro. Isso aqui é quando ele ainda estava em cativeiro, aliás. Então ele está em cativeiro agora. Vem para onde está a unção e a unção destrói o jugo. Eu ordeno que todo demônio saia agora em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! São mentiras. São mentiras, são mentiras. Você ainda está preso em cativeiro, você ainda precisa de libertação. São mentiras. Isso são mentiras, eu rejeito em nome de Jesus. Isso são mentiras. Eu estou livre, eu estou livre. Aleluia! Eu estou livre. É Eu tudo estou mentira. É livre. mentira, Eu você está em estou cativeiro. livre. Eu estou É tudo livre. mentira. Eu É estou mentira, você está em livre. E cativeiro. Tudo aleluia. mentira. Obrigada, É tudo Jesus. mentira. Você ainda está Eu preso. estou Você ainda está em livre. cativeiro. Não, eu estou É livre. tudo Estou mentira. É livre. mentira. Você está em Aleluia. cativeiro. Obrigada, Jesus. Ah, como é bom ser livre. Bom trabalho. Você viu como ele ficou totalmente despreocupado com as mentiras do diabo? Eu sou livre. O diabo ainda estava ali guerreando, mas já estava perdendo poder. Ele estava atrás, assim como o diabo está debaixo dos seus pés. Ele continuou, não voltou para o lugar de cativeiro onde o diabo poderia cercá-lo com mentiras. Mas ele continuou andando para frente, deixando o diabo comendo poeira. E à medida que você continua resistindo e continua andando para frente, chega um ponto em que o diabo nem mente mais. Ele não consegue te alcançar. É isso que eu estava compartilhando antes, o que eu tenho experimentado na minha vida. É como se ele não conseguisse me alcançar. Ele está completamente derrotado. As mentiras que ele diz para você se tornam risíveis. Ele está no pó.
Amém. Aleluia. Aleluia. Ah, quem aqui está pronto para destruir Satanás na sua vida hoje? Cada um de vocês vai destruir as mentiras de Satanás de uma vez por todas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.